Você já viu pessoas preocupadas, felizes? Chega a ser estranho falar isso, né? Porque na verdade não combina. A preocupação, quando ela entra na nossa vida, ela tira o espaço da paz, do descanso e da alegria. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você nesta dopamina. As preocupações que você tem deixado tomar lugar em seu coração têm deixado sua vida pesada e você já não tem mais encontrado motivos para se alegrar. Mas hoje eu tenho uma boa notícia. Mesmo diante do problema, você pode aprender a desfrutar do descanso, da paz e da alegria do Senhor. Você quer aprender isso? Então pega a sua Bíblia, caderno e caneta na mão e vamos juntos viver esse tempo de devocional. Olá, minhas conquistadoras! Estamos juntas a mais uma dopamina e que alegria ter você junto comigo para esse tempo onde a palavra do Senhor vai ser o nosso alimento. É o nosso alimento diário e você que está sempre aqui comigo, parabéns por sempre buscar primeiro o conhecimento da palavra. Não tem coisa melhor do que você abrir seu coração e receber uma direção do Senhor. E claro, você que chegou até aqui, eu quero que você comece a refletir. Você tem se sentido mais alegre? Você que assistiu as dopaminas ao longo dessa semana, tem conseguido aplicar o que você aprendeu? Porque não adianta você só vir aqui, receber uma palavra, ouvir e não fazer nada. Você precisa praticar. Por isso que eu sempre falo do OPA: ouvir, pensar e agir. Essas três coisas fazem você pensar no que você está aprendendo e praticar, porque é a prática, é a ação que vai trazer um resultado diferente. Então não fique só na teoria, combinado? Então pegue hoje o conhecimento e já sai daqui aplicando, porque hoje você vai aprender a como deixar a alegria do Senhor dominar o seu coração mesmo diante dos problemas. Porque problema a gente sempre vai ter. É impossível a gente viver uma vida sem problema. Jesus já disse, né, que no mundo teríamos aflições. Mas nós podemos ter bom ânimo. Por quê? Porque nós sabemos que Ele está conosco. E é isso que Deus quer falar ao seu coração. Mesmo diante dos problemas, você pode descansar e confiar e se alegrar no Senhor. Mas vamos, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero compartilhar algumas direções que Deus colocou no meu coração sobre essa dopamina. Então, se você puder, abra a sua Bíblia aí no livro de Salmos. Nós vamos ver o Salmo 4 e eu quero ler com você especificamente o verso 8, que diz assim: Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Esse é um salmo muito conhecido e normalmente a gente usa ele sempre antes de dormir. Quando você era criança, talvez você ouvia esse salmo. Eu já ouvi muito esse salmo, já orei muito esse salmo, principalmente antes de dormir. Mas existe algo tão profundo que eu quero compartilhar com você sobre esta palavra que nós acabamos de ler. É interessante que aqui o salmista ele fala que em paz ele se deita e em paz ele descansa, porque ele sabe que o Senhor é a segurança dele. E é interessante que se nós pararmos para pensar que muitas vezes quando uma pessoa ela carrega preocupações em sua vida, o que mais afeta ela é o descanso, não é mesmo? Quantas pessoas que ficam ansiosas, preocupadas, aflitas por alguma situação, reclamam por não conseguir dormir, por não conseguir descansar, até podem dormir, mas acordam cansadas, esgotadas, porque a mente não para. A mente fica acelerada, os pensamentos o tempo todo, as preocupações sempre são as primeiras coisas a vir à mente logo quando acorda. Você tem vivido isso? Preocupação atrás de preocupação, ansiedade, medo, angústia. Tudo isso que nós sentimos está ligado àquilo que nós estamos nos preocupando. A preocupação ela é uma forma de ocupar o nosso tempo, ocupar o nosso descanso e roubar a nossa alegria. Tanto é que o nome já fala preocupação. Quando a gente começa a se ocupar com algo que ainda nem aconteceu, é literalmente desgastar as nossas energias e fazer com que o nosso dia se torne pesado. Todas as vezes que você já levanta e começa a pensar nos problemas que você tem, isso já rouba a sua energia logo de cara.
Pode notar, uma pessoa que já acorda pensando no problema, ela não vai acordar feliz. Ela não vai acordar tendo motivos para agradecer. Pelo contrário, já vai acordar reclamando, murmurando, cara feia. É ou não é, gente? Por isso que nós precisamos aprender a controlar o nosso modo de agir diante das dificuldades. E esse salmo, ele nos ensina exatamente isso. Por que que o salmista diz que ele deita e logo adormece? Por que que ele deita em paz e consegue dormir rapidamente? Porque o segredo está na parte B. Porque ele sabe que o Senhor faz ele viver em segurança. É o Senhor que te protege, é o Senhor que te guarda, é o Senhor que cuida de você. Mas quando nós começamos a duvidar desse cuidado de Deus, é aí que nós começamos a definhar em meio às nossas emoções. Eu quero ler com você um outro texto que vai embasar bem o que nós precisamos praticar para de fato viver o que o Salmo 4, verso 8 nos ensinou. E se nós formos lá em Filipenses 4, no verso 8 até o 9, vai dizer assim. Deixa eu procurar aqui, achei. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Olha só, Paulo está dizendo assim, da seguinte forma, de maneira muito direta. Para mim aqui é essa lição do OPA. É o que eu sempre falo aqui para vocês. Vocês não podem só ficar na teoria, mas tudo aquilo que vocês aprendem da palavra tem que ser aplicado. E o que a palavra nos ensina? A pensar do jeito certo. Então, quando o salmista diz lá que ele deita em paz e logo adormece, é porque a mente dele está sendo ocupada pelos pensamentos certos. É impossível você se deitar em paz e descansar se sua mente está com os pensamentos errados. Então, um ponto-chave desse deitar, adormecer, ou até do se levantar e ter tranquilidade mesmo diante dos problemas, não é a ausência de problema, mas é não colocar o foco no problema. Quando o seu foco está na dor, quando o seu foco está no problema, é óbvio que isso vai gerar o quê? Sobrecarga em você. Porque seu pensamento vai ficar tão fissurado naquilo que você vai tentar encontrar alguma solução, só que você não vai encontrar, porque às vezes o problema sai do seu domínio, do seu controle, e aí você começa a ficar desesperado. O desespero começa a trazer ansiedade, medo e tudo aquilo que nós já sabemos que o problema causa em nós. Afeta a nossa alegria, afeta a nossa motivação. Então, quando você começa a entender que, primeiro, você precisa mudar o seu modo de pensar, assim como Romanos 12:2 fala, permitir que sua mente seja renovada. Mas como que eu vou renovar a mente? Tendo contato com a palavra. Tendo a palavra como a direção do meu dia. E não os problemas, não as notícias catastróficas, não as fofocas, não as opiniões das pessoas, mas sim a palavra. Então o salmista ele pode declarar que ele deita em paz e logo adormece, porque a mente dele está onde, gente? Está na convicção do cuidado de Deus. Ele mesmo fala, pois o meu Senhor me protegerá. Pois o meu Senhor é quem me protege. O pensamento dele está o quê? Eu posso descansar, eu posso ficar tranquilo porque Deus está cuidando de mim. Não importa o que está acontecendo, eu consigo confiar que Deus está cuidando de mim. E aqui muda toda a situação. O problema ele continua, a dificuldade continua, mas o seu pensamento está, Deus está comigo. Ele não me abandonou. E mesmo que eu esteja na fornalha, é na fornalha que Ele está comigo. Mesmo que eu esteja na cova, é na cova que Ele está comigo. O salmista não fala isso? No Salmo 139, Davi fala, para onde poderei fugir? Para onde? Não tem como fugir, porque Deus está sempre cuidando de você, Ele está sempre te vendo. Então, quando você põe um pensamento no lugar certo,
é óbvio que você começa a desfrutar desse descanso, dessa paz, e naturalmente você se sente alegre, porque você não tem mais motivos para se preocupar. O medo vem, a preocupação vem, mas você lança diante de Deus. Você lança sobre ele suas preocupações. E logo vem a paz. E essa paz traz alegria, porque uma pessoa tranquila, ela é alegre. Uma pessoa tranquila tem um rosto sereno, uma pessoa tranquila, ela não fica pesada diante das circunstâncias. Mas quando você vive preocupada, ocupando a sua mente com os pensamentos errados, é óbvio que você vai ter uma vida pesada, porque a sua forma de pensar vai refletir na sua maneira de agir. Tá entendendo? Então o Senhor está te dizendo hoje, aprenda a descansar. E o descanso está na mente, não está nas circunstâncias. O descanso está nos seus pensamentos. Quando vem um pensamento ruim, fale, não, esse pensamento não vem de Deus, esse pensamento é das minhas emoções, eu vou lançar diante do Senhor. Deus, eu entrego meus pensamentos ao Senhor, o Senhor está cuidando de mim. É aí que tudo começa a ser diferente dentro de você e não fora. E quando nós buscamos esse equilíbrio, essa direção do Senhor, é interessante que nós vamos ver até o que o próprio Jesus fala lá em Mateus 6,34. Não fiquem ansiosos pelo tempo que virá, pelo futuro, mas aproveitem, desfrutem o presente. As ansiedades do futuro estão te atrapalhando. Por quê? Você está tendo ansiedade por algo que não está nas suas mãos. O que está nas suas mãos? O hoje, o agora, o presente. O amanhã pertence a Deus, não pertence a você. Então, quanto mais você fica ansiosa pelas coisas que virão, menos você desfruta do hoje, você paralisa hoje e o resultado do hoje vai refletir no seu resultado amanhã. Por quê? Se eu não faço hoje, amanhã eu não colho. Se eu não planto hoje, amanhã eu não tenho. Você está entendendo? Então, o ponto é que muitas vezes essa preocupação você não está percebendo, mas está te paralisando no presente para que no futuro te prejudique. E aí você vai temer o futuro, porque você sabe que o que você tinha que ter feito no presente você não fez. Porque você está presa, olhando demais para o que virá. Só que você tem que entender que o que virá reflete primeiro no que você escolhe fazer hoje. Então viva o que Jesus falou, basta cada dia o seu mal. Não pertence a você olhar para o amanhã, pertence a você viver o hoje. Então hoje, eu decido o quê? Descansar? Eu decido me deitar e repousar nas mãos do Senhor? Hoje, quando você se deitar, depois que viver o teu dia, como que você vai se deitar? Com a sua cabeça cheia de pensamentos, de culpa, de acusação? Ou eu descanso no Senhor, porque eu sei que Ele está cuidando de mim. Eu sei que Ele não me deixou, Ele não me abandonou. Eu quero finalizar essa dopamina trazendo para você o que lá em Provérbios 31, que é tão conhecido, falando da mulher virtuosa, né? A mulher sábia, a mulher que é uma referência que nós temos hoje na palavra do Senhor. Nós vamos ver no verso 25, e eu gostaria que você abrisse, se você puder, a sua Bíblia. Nós vamos ver essa declaração que traz exatamente uma verdade. Uma mulher que decide ter a paz do Senhor em sua vida, onde ela põe os pensamentos no lugar certo, sabe o que acontece? Acontece exatamente isso aqui, ó. Ela reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. O futuro não é um problema para essa mulher. O futuro não gera medo, não gera ansiedade, pelo contrário, o futuro gera alegria, porque ela sabe que o futuro dela está nas mãos do Senhor e que o Senhor tem um plano que é bom, é agradável e é perfeito, como está em Romanos 12:2. Mas como eu vivo esse plano? A partir do momento que a minha mente ela é renovada a pensar as coisas certas, como nós lemos em Filipenses 4, do verso 8 ao 9. Você vê que a Bíblia ela se completa como um todo? Começamos lendo em Salmos, que fala, em paz deito-me e rapidamente adormeço, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim, o Senhor me protege. Aí a gente foi lá em Filipenses que fala o quê? Que para termos essa certeza, nossos pensamentos precisam ser os corretos. E nós vimos tudo o que devemos pensar. E ao pensar as coisas certas, o que vai acontecer? Naturalmente, a sua mente ela é renovada. E quando a sua mente é renovada, o que acontece? Você vive a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E no final você termina como a mulher de Provérbios 31. Você termina
sorrindo diante do futuro, porque você sabe que Deus está cuidando de você. E a sua forma de se revestir no dia é com alegria, é com força, é com dignidade, porque você tem a confiança no lugar certo. Então, hoje, saia dessa dopamina aplicando isso. Decida pôr a sua mente no lugar certo. Pense nas coisas corretas. Confie que Deus ele está contigo, mesmo diante da dificuldade. Busque renovar a sua mente para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não se esqueça que quando você faz isso, automaticamente a alegria do Senhor invade seu coração, ela muda a sua postura, faz você se revestir de força e dignidade e não ter mais medo do futuro, pelo contrário, sorrir de alegria, sabendo que o Senhor está cuidando de você. Se você recebe essa palavra e quer vivê-la, eu convido você a escrever a nossa frase do dia. E a frase do dia é: eu decido ser feliz, descansando em Deus e confiando no seu cuidado. Eu decido ser feliz, descansando em Deus e confiando no seu cuidado. Esse é o seu posicionamento, porque esse é o posicionamento que eu decido ter. E se você decide ter esse mesmo posicionamento, escreve essa frase, declare essa frase como uma verdade em sua vida. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero abençoar a vida dessa conquistadora que me ouve, que ela saia daqui renovada, fortalecida e direcionada por essa palavra. Que tudo que foi dito venha a ser como uma confirmação e uma direção para um novo tempo. Pai, ajude essa conquistadora a descansar em Ti e a viver a Tua alegria, porque a Tua alegria nos faz descansar e confiar no Deus que pode mudar toda e qualquer situação. Por mais que sejamos limitados, o Senhor não tem limites. O Senhor pode fazer o impossível acontecer. E essa é a minha oração. Faça o impossível acontecer e nos permita viver o Teu propósito. É assim que eu oro, é assim que eu apresento ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Agora, é claro que você vai fazer como essa mulher de Provérbios 31, vai se revestir de força e dignidade, pôr uma roupa que combina com você, que representa essa alegria de alguém que confia no Senhor e viva o teu dia hoje com intencionalidade, hein? Combinado? Espero que sim. Que Deus te abençoe e nos encontramos nas próximas dopaminas. Tchau, tchau!